Fala galera, vamos iniciar novamente o estudo aqui do História Primitiva de Deus do Mark Smith, ok? As evidências epigráficas, página 189. As evidências da Asherah, e aqui a gente dentro do estudo da Asherah, dando continuidade, né, ao que a gente vinha falando. As evidências da Asherah nas inscrições de Kuntler Aihud dizem respeito à questão de se a Asherah era uma deusa do antigo Israel ou se ela era consorte de Yahvé. Novamente, então, a gente entra na discussão da vinculação do feminino e masculino, Yahvé sendo então um personagem masculino, aquele que já havia. E essa é a discussão corrente, né? Yahvé já tinha então absorvido as ideias de El, né? O deus idoso, de grande sabedoria, barbudo e entronizado. E aqui ele coloca que as inscrições de Aihud, no Sinai Oriental, são datadas de cerca de 800, fundamentando-se na paleografia. As duas citações seguintes tipificam as inscrições que contêm o elemento Sith. E aqui ele continua na página 190. Desde a publicação inicial dessas inscrições, os estudiosos têm observado que o sufixo pronominal em Sith é SRTH. É esse sufixo pronominal, que a forma um substantivo comum e não um nome pessoal da deusa Asherah. Essa lógica não é incontestável. De fato, embora os nomes divinos não apareçam em hebraico com o sufixo pronominal, encontram-se muitos nomes divinos em construções sintáticas ligadas semelhantes. Nomes divinos aparecem em formas ligadas quando estão em relação de genitivo, em estado construto, com o substantivo e com o sufixo pronominal. Substantivo com artigo definido pertence a uma categoria intimamente relacionada. Portanto, Yahvé está em relação de construto com alguns nomes de lugares, uma forma atestada em Yahvé de Teimã, nas inscrições de Airud. Essa construção garante interpretar SMRN, o outro sufixo pronominal, como um nome do lugar de Samaria, em vez de traduzir por nosso guardião. Qual é a importância desse tipo de discussão? Você tem a vinculação da divindade ao espaço geográfico, e a identificação do monte. Né? Por isso que é importante quando a gente faz o estudo da arqueologia, e aqui a gente fazendo agora também o estudo deste livrinho aqui, deste pequeno grande livro, a gente vai observar com clareza que a ideia da formação da divindade está relacionada ao lugar. E por isso que o próprio lugar identificado como um determinado monte, ele é um lugar, em regra, santificado, ou seja, estratificado, escolhido, nomeado à exclusão, para que então esse lugar ele seja tratado como um lugar de encontro ou então de aproximação com Deus. E aí você tem todas as figuras, inclusive de vinculação de personagens que sobem ao monte e no monte conseguem então conversar ou então debater assuntos com Deus. A gente tem a ideia de Abraão, a gente tem a ideia de Noé e tantos outros, tá? Não vou entrar nessa discussão agora. Durante esse capítulo ele faz a discussão do problema gramatical de semântica, porque em regra, e aqui ele menciona inclusive na página 191, sobre as formas bíblicas ligadas a Rabaal, ou seja, o Baal, e Hasherá, ou Asherá, que parece em alguns casos, e que ele coloca aqui, referir-se a uma deidade específica, mas essas ocorrências podem obedecer o seu uso como referências genéricas a deidades, e não como referência a um nome próprio, por assim dizer. E aqui ele menciona as passagens bíblicas, tá? Juízes 2:13, 10:16, 1 Samuel, Jeremias, etc. Tá? Então, na verdade, é a discussão da semântica, porque a gente está tentando buscar aqui, junto com o autor, né, uma solução para o problema que é encontrado no texto. No texto ugarítico, no texto bíblico, no texto persa, Zoroastra, porque daí você consegue, pelo menos do texto, extrair a ideia do que era pensado enquanto deidade, enquanto divindade. É uma das técnicas válidas, né, para você tentar decifrar o que estava tentando o texto repercutir naquela época. Lembrando que a gente está falando aqui, se a gente está falando de textos pré-exílicos, datados de 800, ou seja, na casa de 1000 a 800, nós não estamos falando sequer na ideia de um hebraico cristão.
por assim dizer. E existe uma confusão muito recorrente de que os textos hebraicos, aramaicos da época cristã do primeiro século tinham correspondência com os textos hebraicos da língua originária, aquela língua ali que gerou inclusive o tetragrama. Não teria essa correspondência, tá? Isso é trabalhado por vários autores. A gente vai trazer isso mais pra frente. Aqui ele continua na página 193. As tentativas de interpretar o nome com alcance semântico diferente são minadas pelas falácias etimológicas de vários tipos. Por exemplo, interpretar o hebraico SRTH baseando-se no garítico ATR, no acádio ASRU e no fenício SR. Santuário, entre aspas, aqui que ele coloca. Fundamenta-se no fato de que tal significado não ocorre de outra maneira em hebraico. E aqui ele menciona depois no final, os dois exemplos principais são os títulos ugarítico e fenício para Astarte, que é chamada o nome de Baal. E aqui ele menciona a referência no texto ugarítico. Depois ele continua. E o título fenício Tanit, designado a face de Baal. Na conclusão, partindo já para o final desse subtópico, por fim, uma tentativa de ver tais atestações como não israelitas, né? Porque a escrita pode não ser israelita, parece infundada. Então a ideia dele é de que não necessariamente a ideia israelita, enquanto cultura, povo, espaço geográfico inclusive, não pode estar atrelado automaticamente à escrita do povo israelita. Aí depois no próximo tópico ele parte para a ideia Asherá, uma deusa israelita. A questão da Asherá como uma deusa de Israel, página 197, constitui um tema importante na compreensão da religião israelita. As evidências bíblicas e extrabíblicas confirmam a opinião de que Asherá era uma deusa no Israel pré-exílico ou que era consorte de Yahvé. Ou, alternativamente, os dados apontam para Asherá como um símbolo dentro do culto de Yahvé sem significar uma deusa. A primeira posição constitui a visão majoritária. Qual que é a posição majoritária? De que confirma a opinião de que Asherá era uma deusa no Israel pré-exílico. Que ele menciona vários autores, tá? Excelente isso daqui, para você fazer o caminho da pesquisa. Depois ele continua aqui com a posição minoritária, né? E ele cita os autores, e ele continua aqui, persevera na parcimônia da evidência de que Azerah, A-S-E-R-A-H, e não Asherá, ele coloca como Azerah, nem se referia a uma deusa, nem simbolizava a deusa em Israel. Ele cita aqui o Leng, né, que é um autor aí proeminente nesse tipo de estudo. Ele continua a página 198. A evidência epigráfica aponta para um símbolo de culto, Asherah. Demonstrar se o símbolo representava uma deusa que era consorte de Yahvé exige um apelo às evidências bíblicas, visto que os dados epigráficos não resolvem a questão, que é justamente a discussão do tópico, do subtópico anterior. A discussão epigráfica, até pela limitação linguística, você não consegue ter uma conclusão. O que é, na verdade, um posicionamento acadêmico aceito, né? Ou seja, você não saber o que é o posicionamento acadêmico. A discussão de Gênesis 49 e 25, anteriormente mencionada, indicou que Asherá pode ter sido consorte de El, mas não de Yahvé, em algum ponto inicial da religião israelita. E, novamente, a gente entra na ideia do sincretismo, né? A gente está falando justamente da absorção e reabsorção das características elementares de El por Yahvé, não seria absurdo imaginar que depois a consorte de El seja transformada ou fosse transformada na consorte de Yahvé por reabsorção, inclusive da tradição oral. O argumento de Olian de que Asherá tornou-se consorte de Yahvé como resultado da identificação de Yahvé com El forneceu uma explicação viável para o desenvolvimento do culto de Yahvé e sua Asherá. E aqui ele já menciona Yeshua enquanto consorte, tá? Sem dúvida, certo número de passagens bíblicas têm sido citados em defesa da reconstrução de Asherá como uma deusa em Israel. Esses textos, 1 Reis 18 e 19, 2 Reis 21, 7, etc., Juízes 3, 7, Jeremias 2, 27, por sua vez, são analisados para examinar a força da reconstrução de Asherá como consorte de Yahvé. Ele continua. A referência aos profetas de Asherá, evidentemente, não constitui um testemunho histórico plausível do culto a Asherá do antigo Israel. Sem dúvida,
A frase os profetas de Asherá, em 1 Reis 18, 19, tem sido vista como uma glosa secundária à história, o que é natural. A glosa, que seria a inserção de anotação, inclusive por escribas, é algo que perdurou por séculos, contaminando inclusive textos não vinculados à história hebraica ou cristã, se a gente for já para o lado do cristianismo. A exemplo da famosa menção de Flávio Joséfo a Jesus Cristo, que muitos estudiosos entendem que há glosas relevantes nesse texto, ou seja, o escriba adulterou o texto original para inserir menções específicas de Jesus enquanto Messias, sendo que esse mesmo texto de Flávio Joséfo, nas versões siríacas, não contém essa glosa. Então provavelmente a versão grega foi adulterada, tá? Por simples comparativo textual. Ele continua na página 199. Se Astarte Fenícia era a deusa por trás dessa referência a Asherá, a referência aos profetas de Asherá em 1 Reis 18, 19 pode ser explicada em termos da ameaça que Astarte pode ter representado. Como a principal deusa fenícia durante a Idade do Ferro, ela, a Astarte, podia ter representado uma intrusão durante a monarquia. E aqui a gente já entra para a definição da monarquia na instituição do rei monarca. O rei constituído e abençoado, direcionado por um único Deus, que seria Yahvé, não pode ser ameaçado por outro Deus, atrelado a outro povo, que tenha seu espaço geográfico definido, sob pena de confusão, sob pena de inserção da cultura material desse outro povo no povo que está sendo colocado como vítima, no caso aqui, obviamente, Israel. A polêmica contra Asherá em 1 Reis 18, 19 pode ter representado uma reação contra o culto de Astarte, seja no Reino do Norte, durante o século IX, seja no culto de Jerusalém, no fim da Idade do Ferro. E aqui ele menciona sobre as referências a Asherá, que tinha uma vinculação por substituição a Astarte, que é justamente coincidindo o período, né? Ou seja, a ideia do período da ameaça coincide com a vinculação de Asherá com Astarte. Ele menciona aqui que precisamente nesse período, que ele está mencionando sobre o século IX, Segunda Reis, etc., precisamente nesse período é que Astarte tinha um culto no antigo Israel. Não há evidência, nenhuma evidência, para Astarte como uma deusa em Israel, antes da segunda metade da monarquia. Aí ele continua: essas referências pertencem aos transmissores desses livros bíblicos. Provavelmente provém da segunda metade da monarquia e podem refletir o culto judaíta a Astarte em Jerusalém. A Rainha do Céu, no livro de Jeremias, pode referir-se tanto a Astarte, a única deusa semítica oriental que carrega esse título durante a Idade do Ferro, quanto a Ishtar, e possivelmente alguma combinação das duas. Eu não vou nem aqui entrar na conversa teológica de Rainha do Céu, tá? A questão é que se a gente fizer a análise específica do termo Rainha do Céu pelo estudo das menções dos textos específicos no livro de Jeremias, comparando inclusive as menções das características e das atribuições a Astarte, a Ishtar, etc., em outros textos, a gente vai ver que tem uma correlação. Então não cabe aqui nesse tipo de discussão entrar com um discurso teológico. Não seria a finalidade a finalidade secundária desse livro. Ele continua que a referência, página 201, a referência às Asherás em Juízes 3:7 tem sido usada para estabelecer a presença de Asherá no antigo Israel. A dificuldade imediata com essa opinião é que, enquanto as Asherás representam deusas, não parecem referir-se a uma deusa específica. Aí já a ideia da atribuição da deusa ao totem, né? Por substituição, inclusive, à própria Yahvé, ou seja, o totem, a árvore esculpida, representando a presença de Yahvé. De fato, o termo envolvido não representa uma única figura, mas sim um grupo coletivo. O grupo é provavelmente deusas em geral, como as Asherás são emparelhadas com os Baals, com meio de aludir a deuses e deusas estrangeiros em geral. A ideia de Baal como Seoril estaria atrelada então às Asherás, as deusas
por não deidades, né? Aí ele faz novamente a vinculação entre Asherah e Astarte, que a Astarte mostra alguns dos traços e papéis atribuídos anteriormente a Asherah. Por exemplo, nos textos ugaríticos, RBT é um título padrão de Asherah. Ele menciona aqui a literatura ugarítica. Tá? Mas em inscrições de Sidom, Tiro, Kition e Egito, esse epíteto pertence a Astarte. Ou seja, RBT, essas três consoantes, tiveram então vinculação a e também concomitante a Astarte, dependendo da localização. Havia então a confusão e, por que não, o sincretismo. Né? Na página 202, os autores bíblicos, ao caracterizar o culto que jazia por trás do símbolo da Asherah, talvez tenham condensado a deusa Asherah, com A maiúsculo, nome próprio, do segundo milênio, e a deusa Astarte, do primeiro milênio, tal como Baal, o deus da tempestade, do segundo milênio, parte da antiga herança cananeia de Israel. Foi unido ao deus da tempestade Baal de Tiro, do primeiro milênio. A ideia, portanto, de duas divindades, Baal de Tiro e o Baal unificado, e a ideia de Asherah e Astarte, que no fim, possivelmente, uma absorveu a outra, inclusive em suas características. Por fim, tornam-se um mesmo deus. São indissociáveis, assim como El e Yahvé. Depois ele fala na página 202 sobre a referência em Jeremias 2:27, pode referir-se não a Asherah e a Baal, mas sim a Asherah e Yahvé, visto que a linguagem paternal é raramente atribuída a Baal, enquanto Yahvé recebe linguagem paternal em algumas instâncias, que ele menciona Deuteronômio 32, 6, Isaías 63:16, o que seria natural considerando a absorção das características de El, justamente o idoso barbudo entronizado, e de grande sabedoria. No fim da discussão, ele na página 206, ele fala: se Asherah era um símbolo já vista, que já não representava uma deusa separada, por que então caiu sob tão pesada crítica bíblica? Qualquer resposta é especulativa, mas algumas das críticas bíblicas da Asherah restritas à influência deuteronomista, observadas por Olian, oferecem um ponto de partida. A associação secundária do nome de Asherah a uma deusa Astarte, talvez representada pela variação entre Baals e Asherah, que é aquilo que a gente conversou lá atrás, e os Baals e as Astartes, pode fornecer uma visão negativa da Asherah. Outra razão para a condenação da Asherah pode ter se dado com base em sua função. Talvez seu papel fornecer a fertilidade ou cura fosse ofensivo a seus críticos. Por quê? Quem oferece a fertilidade e a cura é somente um Deus, Yahvé. Sua função de adivinhação pode ter competido com a profecia, o que pode ter levado a condenações proféticas. Inclusive, a gente tem a ideia da condenação que parte do setor sacerdotal, né? Da ideia sacerdotal, inclusive da variação textual sacerdotal, aquilo que a gente discute nas teorias das fontes. Seja como for, sua denúncia pertence a uma rejeição mais abrangente de certas práticas cultuais. A partir dessa inspeção das evidências bíblicas, pareceria que a Asherah continuou com várias funções no culto de Yahvé, sem conexão com a deusa que deu seu nome ao símbolo. Eu vou finalizar por aqui, depois ele vai colocar sobre ele vai continuar com as assimilações das imagens de Asherah. Grande abraço a todos, tudo de bom.